Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Waterfy. Meu nome é Rodrigo Teresi e serei o instrutor responsável pela primeira parte do módulo de medição e faturamento web. No conteúdo desta videoaula veremos os seguintes tópicos. Na parte 1 temos conceitos gerais, cadastro de resultados da qualidade da água, cadastro da mensagem de fatura, cadastro do cronograma de medição e faturamento. E na parte 2 teremos a separação de rotas, a geração do arquivo de carga, monitoramento do retorno dos leituristas, análise crítica, que vai explorar os parâmetros principais de código de leitura, explorar os parâmetros principais da ocorrência de leitura, explorar os parâmetros da crítica de medição. Iniciaremos também o processo de crítica e medição, como qual é o estado da crítica, como manter os dados originais, recalcular usando uma nova leitura, recalculando usando um critério de adotando a média faturada com crédito, sem crédito, né? Teremos também o envio para a vistoria, então abriremos uma ordem de serviço através da tela de crítica e esse retorno da vistoria. E por último, teremos o ciclo de faturamento da qualidade, em que faremos as impressões das faturas retidas, as faturas com endereços alternativos, as faturas que são enviadas por e-mail e encerraremos o grupo e o período, com o ciclo da qualidade. Vamos iniciar então nossa videoaula pelo tópico de conceitos gerais. Para o entendimento desse módulo, é necessário que abordemos alguns conceitos gerais antes de entrar nos próximos temas. O módulo de medição e faturamento web contempla um dos principais processos comerciais, pois é o responsável pela captura das medições e emissão das faturas, que serão pagas pelos clientes da companhia de saneamento. É o módulo que estruturará os dados a serem enviados para o coletor, preparar essas informações a serem enviadas e recebidas de campo, e a partir desse retorno, fará as tratativas comerciais antes que a fatura chegue na mão dos clientes. Então, alguns conceitos comerciais são importantes saber, como por exemplo, o que é um código de leitura? É o código em que o leiturista identificará alguma situação com relação à leitura em campo. Pode ser cão solto, hidrômetro embaçado. O mais comum é o normal, quando a leitura é feita normalmente. Esse código pode parametrizar várias consequências, como se haverá ou não repasse, se a leitura será aceita ou não, e se a fatura será ou não retida. Alguns exemplos de código de leitura: hidrômetro variado, imóvel fechado, normal. Outra consequência também é que o código de leitura definirá qual o critério de faturamento que a medição será enquadrada. Temos a normal, no qual a diferença das leituras resultará no consumo faturado, mas também temos a média de consumo faturado, sem crédito ou com crédito. O crédito é quando você reserva um volume para ser descontado no mês subsequente, compensando o cliente na próxima medição. E o que é ocorrência? A ocorrência faz o registro de ocorrências durante a leitura, mas não impacta diretamente na fatura em si. Na ocorrência, podemos parametrizar se ela será associada a um código de leitura, ou se devemos ou não tirar foto, entre outras opções. É uma informação complementar ao código de leitura. Então é, por exemplo, hidrômetro variado com ocorrência, se ele está quebrado, se está parado, se está embaçado. O que é crítica de medição? Após ser coletado o código de leitura e a leitura em si, é feita uma crítica de medição no qual é analisado o consumo medido enquadrado em diversos cenários. Como, por exemplo, leitura atual é menor que a anterior. Aumento de consumo em relação à média X%. Normal, quando o consumo está, enquadra-se, ou uma queda de consumo em relação à média em X%, entre outros. Dependendo de qual seja a crítica de medição, a fatura também poderá ser retida para análise em escritório. Inclusive, dependendo da crítica de medição, também pode ser exigido foto para melhor detalhamento em ação a realizar. Qual a diferença entre o volume medido e o volume faturado? A diferença entre o volume medido e o volume faturado é que o volume medido é a diferença das leituras, atual menos anterior. Já o volume faturado é o volume que será utilizado para enquadrar nas faixas de consumo no decreto tarifário. E o que é o critério de faturamento? O critério de faturamento está atrelado ao código de leitura, podendo ser normal, média faturado sem crédito, por exemplo, se o hidrômetro está com avaria, está variado, média faturado com crédito, ou seja, casa fechada, pois possui consumo na casa, e volume mínimo sem crédito, por exemplo, quando uma casa está vazia e não tem consumo. E a vistoria? Qual o conceito da vistoria? Pode ocorrer em alguns cenários: necessidade de confirmação de leitura original por suspeita de erros, confirmação do código de leitura, como por exemplo o hidrômetro variado, tentativa de X vezes de coletar a leitura, como por exemplo imóveis fechados. Nessas situações é gerada uma ordem de serviço. E o que é uma fatura? A fatura é o documento fiscal que mostra ao cliente a prestação de serviços ou produto no qual o cliente consumiu e este possui a obrigatoriedade de pagar por essas demandas.
Então vou abrir uma fatura para mostrar para vocês. Aqui eu peguei uma fatura para mostrarmos como um exemplo, para a gente poder visualizar os detalhes de uma fatura. Então, normalmente a fatura tem o número da matrícula, ligação, temos os dados do cliente, então nome, endereço, alguma documentação para identificá-lo, temos as datas de vencimento, o endereço que é entregue essa fatura, e tem algumas informações, por exemplo, qual que foi a leitura anterior e atual, para a gente saber quanto foi o consumo, a estrutura tarifária, quais são os insumos, ou os produtos, ou serviços, ou os parcelamentos que é feito, então também se enquadra na fatura. Temos o cadastro de análise da água, então naquele mês qual foi o resultado da análise de água para contabilizar naquela fatura. E embaixo, normalmente a gente tem o código de barras e o Pix, que agora também é possível pagar a conta via Pix. Então, essas informações são padrões, podem mudar de companhia de saneamento, mas seguem o mesmo padrão. E agora, qual outro critério que nós é importante? O que é a separação de rotas, tá? Na separação de rotas é quando é definida a quantidade de leituras em que um leiturista fará. Ela é a rota que o leiturista será feito na prática. Recomenda-se deixar o grupo e as rotas de leitura definidos para agilizar na separação. Leituras muito distantes podem ser adicionadas em outras rotas para aproveitar, mas o ideal é que a rota de leitura seja a rota que seja feita a separação. O que é a fase de cronograma? O cronograma é o painel de bordo do Customerify. Com ele será controlado todas as fases de medição e faturamento. Quais são as fases? As fases de cronograma são: a primeira, separação do coletor, como já vimos anteriormente. 2, envio para o coletor, a fase em que foi enviado em campo, vão ser enviados para os leituristas. 3, retorno do coletor, é a fase em que os leituristas já retornaram de campo. 4, repasse, que é a fase em que as medições que precisam ser refeitas. 5, retorno desse repasse, que é o retorno do repasse enviado. 6, cálculo das faturas, em que é a fase em que as faturas são calculadas, normalmente já feito durante o retorno, o repasse coletor, né? E 7, que é a última fase, é a impressão. Última fase em que o envio da impressão de todas as faturas retidas, envio por e-mail, são feitas nessa última fase. Com essa demonstração realizada, finalizamos o tópico de conceitos gerais. Então, agora, iremos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é o resultado da qualidade da água. Como vimos nos conceitos gerais, é necessário que a fatura seja mostrado os resultados da qualidade da água. Para lançar esses resultados, precisamos entrar no Customerify, no menu Cadastro, Análise de Água. Cadastro, Análise da Água. Após a abertura, devemos selecionar a cidade, o período de medição realizada e a fonte de abastecimento, o período de referência ao qual sairá os resultados. Ao clicar na tela, traz os parâmetros no qual devemos digitar os valores. Então vamos lá. Vamos colocar para o período 2024 e a fonte de abastecimento da Taeta. O período de referência é o anterior, então 2023. Agora é só preencher os campos, ok? Após digitar todos os valores, a gente clica em salvar. Então, agora iremos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é o cadastro da mensagem da fatura. Caso precisemos que uma determinada mensagem seja enviada a todas as contas, é possível cadastrar em Cadastro de Menu, Mensagem na fatura. Ao abrir a tela, selecionamos a cidade, então vou selecionar a cidade de Jaru, coloco o período início e final que eu queira, então vamos supor que eu quero de janeiro até março desse ano, 2024. Seleciono se eu quero que saia na convencional ou na simultânea, no caso eu vou deixar só selecionar a simultânea, e a mensagem que eu queria que apareça na conta. Então eu vou colocar assim: prezados clientes, venham ao atendimento para negociar suas dívidas. Aproveitem os descontos. Eu clico em adicionar. A partir do momento que eu coloquei em adicionar, a mensagem ela é cadastrada e na emissão das faturas, essa mensagem, caso não tenha outras mensagens, ela será enviada junto com a fatura. Com essas demonstrações realizadas, finalizamos o tópico de cadastro de mensagem de fatura.
Então agora iremos iniciar o próximo tópico dessa videoaula, que é o cadastro do cronograma de medição e faturamento. O cronograma é o que controla desde a leitura até a entrega final do grupo. Com ele, o sistema controla as fases e as pendências da medição e faturamento. Para acessar o cronograma, precisamos ir no menu Cadastro, Cronograma. Cadastro, Cronograma. Ao abrir essa tela, nós selecionamos a cidade, o período e o grupo. Então, no caso, vamos selecionar a cidade. Jaru. O período, 01/24. E o grupo, 63 no caso. Nessa tela possui algumas regras, como por exemplo, a fatura só pode ser impressa após o retorno em campo, além das vendas serem lançadas durante a referência. A data de vencimento terá que ser maior que a impressão das contas, e assim por diante. Vamos fazer um cadastro juntos para poder entender? Então, olha, como eu estou fazendo de janeiro, o importante é que você sempre olhe o período anterior. Então, eu vou olhar, por exemplo, dezembro de 2023. Essas datas precisam ser consequentes. Então, se eu fiz a leitura, a próxima leitura é 19 de janeiro, a leitura atual tem que ser dia 19 de janeiro. E outro campo importante também, esse período de início em informações de vendas. Esse daqui é o período em que lançamentos, cobranças, parcelamentos vão ser lançados. Então, tudo que tiver para ser lançado entre o dia 21/11 e 19 de dezembro, nesse período 12 de dezembro de 23 vai ser lançado. Então, no caso, o período de janeiro tem que ser a partir do dia 19 de dezembro, para que ele possa pegar e não faltar e ser incorporado normalmente em todas as contas do mês de janeiro. Então vamos lá, ó. Janeiro de 2024. Então vou começar a preencher aqui as datas, tá ok? Então a primeira coisa eu acho que é importante colocar a leitura atual, 19 de janeiro, 19 de fevereiro. E as vendas? Então lá foi 19 de dezembro, então de 19 de 2023 até 19 de janeiro de 2024, ou seja, para dar 31 dias. A entrega eu vou colocar que vai ser dia 25, aqui já começam as datas que a gente já tem mais flexibilidade para escolher, né? Mas sempre respeitando que a data de entrega, por exemplo, tem que ser a posterior à data de impressão, né? E a data de vencimento também, né? Então, por exemplo, aqui é 25 de janeiro, o vencimento eu vou colocar 12 de fevereiro, por exemplo. Certo? Depois da data de entrega. E agora são as previsões de quando que eu vou separar. Então, 19 de janeiro de 2024. Estando coerente as datas, não tendo problemas de datas de impressão, por exemplo, ser depois de separação e tudo mais, estando essas validades tudo ok, é só clicar em salvar. Registrar com sucesso. Bom, pessoal, essa é a primeira parte do módulo de medição e faturamento web do Customer File. Nos veremos na parte 2. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.